Está no ar o programa Escola Bíblica, hoje, terça-feira, última semana na temporada, aqui falando sobre Paulo, mensageiro da cruz, aquele que traz temas bíblicos, aquele que ajudou a sistematizar a teologia bíblica do Novo Testamento, falando essa semana sobre idolatria. Qual que é a sua visão sobre esse tema? É um tema importante ser estudado? É um tema que abrange simplesmente o fato de muitas pessoas acreditarem que é uma estátua. Com certeza abrange muito mais do que isso, e a gente está apresentando ao longo dessa semana o que é ser um idólatra e qual a visão do apóstolo Paulo sobre esse tema. Estou esperando você, rapidinho, uma vinheta, um intervalo, e na sequência eu aguardo você aqui no Escola Bíblica. Até já! E você já está preparado ou preparada para acompanhar o tema de hoje, o tema dessa semana, Paulo e o que ele escreveu sobre a idolatria. Que tema relevante esse, hein? É um tema bíblico profundo e tem um significado muito importante na nossa religiosidade. Mas antes da gente falar sobre esse tema, hoje eu quero começar mandando abraços, tá? A gente eventualmente manda alguns abraços aí, tem dia que não dá, mas hoje eu quero mandar um abraço muito especial para aqueles que estão acompanhando a gente. Ontem eu fiz questão de mandar um abraço para aqueles que estavam seguindo o nosso Instagram, tá? E hoje eu quero mandar um abraço para aqueles que estão no Facebook acompanhando a gente, além, é claro, da TV Novo Tempo, que a audiência aqui com certeza é uma audiência muito especial e precisa aqui. Um abraço para a Odete Mussamba, ela é da Angola, ela diz assim: pastor, meia-noite aqui na Angola. Algumas pessoas estão assistindo, mas é um horário um pouco mais difícil, né? Na Angola é 4 horas mais tarde, já é meia-noite, daqui a pouco é meia-noite e meia na Angola, mas um abraço para os angolanos aqui. O Cláudio Roberto de Lajeado, Rio Grande do Sul. Temos pessoas acompanhando a gente também no Amapá, no Oiapoque, a Deusimar, escrevendo para a gente, Oiapoque, lá no cantão ali do Amapá, assistindo a gente, pessoas queridas, um abraço para você, Deusimar. Também temos aqui a Raquel de Souza, de Uchoa, São Paulo. Temos mais abraços e pessoas aqui escrevendo para a gente também. Eu acabei acompanhando aqui algum... tem a Grace Fialho, ela está assistindo do Canadá também, escreveu para a gente aqui, tá bom? Então, pessoas de fora do Brasil, da Angola, do Canadá, de todos os cantos, Rio Grande do Sul, Amapá, São Paulo. E você, de onde é? Acompanha a gente, tá? Pessoas queridas que têm estudado esse tema. Peça para a gente, a última semana que a gente vai oferecer esse DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz. Durante o programa você pode pedir através do QR Code, através do WhatsApp e também através do telefone. Vá acompanhando o programa, anota o telefone, anota aí também o WhatsApp ou mira a sua câmera no QR Code para você ter esse material, esse DVD sobre Paulo de graça para você, tá bom? Como se diz, 0800. Não custa nada, é um presente da Novo Tempo para você. E a gente vai orar agora. Enquanto isso, você também pode interagir com a gente, mandando seu abraço, participando pelas redes sociais. Senhor, obrigado pelo tema dessa semana. Um tema difícil, como tantos outros que foram apresentados aqui, mas que bom que o seu Santo Espírito tem clareado a mente de cada um de nós. Nem sempre entendemos tudo, mas nos ajude a entendermos pelo menos o que é importante para a nossa vida, para a nossa salvação e das pessoas que estão ao nosso redor também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse tema tem um significado muito importante e ontem a gente começou justamente abordando sobre alguns pontos da idolatria. O significado de idolatria na Bíblia, nós falamos sobre isso, qual era o significado. Você pode assistir o programa anterior ou no NT Play ou no YouTube. Nós falamos ontem também que nós devemos fugir da idolatria e não darmos lugar aos deuses que tomam o lugar de Deus. Nós falamos que idolatria é algo muito mais amplo do que parece. Idolatria é a gente cobiçar, ter cada vez mais coisas. Essa idolatria foi a primeira que surgiu no coração de Lúcifer.
Falamos que coisas boas podem ocupar o lugar de Deus e nem sempre uma coisa boa pode ser boa se ela se tornar algo que traz idolatria, né? Uma casa, alguém da família, o esposo e esposa, dinheiro, se toma o lugar de Deus, já não passa a ser bênção. E eu quero começar falando sobre Paulo aqui. O mensageiro da cruz fala muito sobre a idolatria. E aqui eu trago para você algumas informações bem rápidas aqui. Vamos passar um pouquinho essa temática? Essa é a foto de Paulo aqui. Paulo vivia numa sociedade que era predominantemente idólatra. Por causa dos altares da época, né, existiam muitos rituais também que se estendiam em milhares e milhares de quilômetros pelas ruas, né? Aonde que era isso? Em Roma, no Império Romano. Então, a sociedade, ela abandonou a Deus e preferiu o quê? Os desejos, os prazeres, o egoísmo desenfreado. E era nesse contexto que Paulo, ele foi aquele que levantou a bandeira contra a idolatria. Idolatria na época de Paulo representa 3 palavras fundamentais. É importante você ter isso junto com você, tá? Quando Paulo fala em idolatria, na mente dele, quando a gente analisa cada texto que ele escreve, o contexto também, altares, prazeres e desejos. São essas 3 palavras. Altares por quê? Porque a idolatria tem a ver com a adoração de ídolos, de fato, literais, feitos por mãos humanas. Mas idolatria tem a ver também com prazeres e desejos humanos, que também se tornam um altar de adoração. Isso a gente percebe quando o ser humano começa a ter cada vez mais apetite, glutonaria, bebedeira, orgias. Tudo isso fazia parte do cotidiano romano. E essas coisas começaram a se tornar uma idolatria. Quero mostrar para você aqui algumas imagens, né, de festas banhadas aqui, a vinho, a orgia. Essa era a realidade do contexto romano em que Paulo estava. Você vê aqui uma representação do que era, de fato, o paganismo e a idolatria na época de Paulo, né? Hoje, se a gente for analisar, não é muito diferente. E eu quero mencionar para você o que Gálatas, capítulo 5, fala. Gálatas diz o seguinte, se a gente começar a ler Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, fala que as obras da carne são manifestas. E eu vou ler com você, Gálatas capítulo 5, é muito importante a gente ler alguns textos aqui, mencionados na Bíblia também. Próximo ao livro de Coríntios, a gente encontra então o livro de Gálatas. São escritos de Paulo que trazem inúmeras lições para nós, tá? Efésios, depois Filipenses, Colossenses, Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Paulo falando assim, olha, eu estou falando sobre essas coisas que em outro momento eu já preveni vocês, eu já orientei vocês, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas. Aquele que pratica essas coisas todas, né? Semana passada a gente já falou sobre os pecados sexuais. E Paulo, ele coloca no mesmo nível dos pecados sexuais o quê? A idolatria. Se a gente puder pegar aqui o que Paulo fala sobre a natureza carnal, Gálatas capítulo 5, Paulo escreve em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Aqueles que não amam a Deus, aqueles que não são convertidos a Deus ainda, eles vivem segundo os desejos carnais, diferente daquele que vive sobre o fruto do Espírito, aquele que aceitou a Cristo. E se a gente pega cada texto que a gente leu aqui, cada ponto, ele se resume em 4 pontos principais. Uma das coisas que normalmente as pessoas colocam no lugar de Deus são essas aqui, as práticas sexuais, né? Começa a falar aqui
Lembra o que eu li aqui em Gálatas capítulo 5? A partir do verso 19 diz assim, prostituição, impureza, lascívia, práticas sexuais, era muito comum ali no contexto religioso romano. E isso é muito comum hoje também, as pessoas têm práticas sexuais deturpadas, falamos sobre isso semana passada. Só que as pessoas têm práticas religiosas deturpadas também. E aí tem a ver com o tema de hoje, o tema da semana. Olha o que diz aqui o verso 20. Que as pessoas que não nasceram de novo, que vivem sobre o desejo carnal, elas têm o quê? Idolatria, feitiçaria. E Deus coloca no mesmo nível, idolatria e feitiçaria é a mesma coisa para Deus. Paulo sistematiza isso. Se você é um idólatra, e aqui nós já falamos que idolatria é muito mais ampla do que muita gente pensa, é a mesma coisa de você ser uma pessoa que pratica feitiçaria. E depois ele fala sobre relacionamento também, né? Inimizades e outras coisas mais, problemas de relacionamento, problemas na alimentação também, a bebedice, glutonaria. Nesse contexto, Paulo se levanta para ir contra essas práticas, né? Práticas sexuais, práticas religiosas erradas, relacionamentos quebrados, alimentação inadequada, tudo isso estava se tornando um ídolo na vida das pessoas. Então, o que Paulo fez? Ele começou a exortar, a ser incisivo com o povo, dizendo o seguinte, que era perigoso eliminar Deus do centro do coração. Paulo começou a orientar tanto os romanos, a igreja de Roma, os hebreus, os coríntios, e eles começaram a escrever cartas para essas igrejas dizendo o seguinte, olha, cuidem para que vocês não coloquem no lugar de Deus os ídolos, esses prazeres, ídolos carnais. Uma pergunta para a gente aqui, qual foi a reação de Paulo e Barnabé, e é interessante a gente conhecer essa história, Paulo e Barnabé, ao verem que os habitantes de Listra, que era uma cidade, quiseram adorá-los. Você sabia que Paulo, ele foi visto como um Deus? O apóstolo Paulo foi visto como um Deus? E qual que foi a reação dele? Dele e também de Barnabé. Os homens olharam para eles e falaram assim, esses homens são especiais demais. Esses homens têm aparência, postura, integridade e falam como se fossem um Deus. Após o intervalo a gente volta para a gente entender um pouquinho qual foi a atitude de Paulo com relação a uma pretensa adoração à pessoa dele, ao nome dele. E qual deve ser a nossa reação também? Não colocar nenhum ser humano no lugar de Deus. Rapidinho a gente volta aqui no programa Escola Bíblica, Paulo, mensageiro da cruz, falando sobre a idolatria, a gente volta já. Boa noite a você que está chegando agora, nós estamos estudando Paulo e o que ele fala sobre a idolatria. Um abraço para você, um abraço para o Valmir Silva, um abraço também para Jeruísa Cordeiro, também para Tite Benites, pessoas queridas que estão acompanhando a gente. A Tite está acompanhando do Paraguai, ela está escrevendo em espanhol aqui, ela disse que é paraguaia e está acompanhando a gente também. Que bom que você está compreendendo aí, tem uma familiaridade com o português. A Vilma é angolana de Benguela. Um abraço para todos aí, muita gente de fora do país escrevendo para a gente hoje aqui, pessoas queridas, tá? Nós perguntamos no bloco anterior aqui, qual foi a reação de Paulo e Barnabé ao verem que os habitantes de Listra, que era uma cidade, quiseram adorá-los. Antes da gente responder, eu não posso esquecer de falar para vocês duas informações importantes aqui. Uma delas é a seguinte, uma delas é que na próxima semana a gente vai começar uma temporada nova. Nós estamos encerrando essa temporada e semana que vem a gente preparou algo especial para você nesse final de ano, início de ano, num cenário diferente, num lugar diferente. Foi gravado em Manaus, tá? Essa temporada do Escola Bíblica. E a partir de semana que vem vai ser exibido aqui no mesmo horário, estarei com vocês. E a gente vai começar falando sobre o Natal, tá? O que a Bíblia fala sobre o Natal. E nesse próximo domingo, a gente vai ter, nesse dia 20,
o programa Todos na Mira. Você já conhece o programa Na Mira da Verdade? Inclusive, eu estou aqui com o meu amigo Tito, está do outro lado ali. Enquanto eu estou apresentando o programa, ele está ali acompanhando nesse momento, se preparando. Olha, Todos na Mira, domingo, que vai ter, além da participação do professor Leandro Quadros, do Tito, teremos a participação também do Rodrigo Silva, também da minha participação, Arilton Oliveira e, além disso, Joel Flores. Essa semana e essa temporada serão com esses apresentadores aqui, tá bom? Às 20 horas, 8 horas da noite, ao vivo, junto com você. Voltando ao tema, eu quero contextualizar primeiro para você que, depois de curarem um aleijado de nascença, Paulo e Barnabé, olha que interessante, Paulo e Barnabé foram aclamados pela multidão que viu eles como deuses. Eles foram a Listra, curaram. E nos templos do Novo Testamento, muitos pagãos acreditavam que os deuses se misturavam com os seres humanos. Então existiam muitos pagãos ali em Listra que olharam para Paulo e Barnabé e disseram o seguinte: olha, esses dois são deuses que estão entre nós, eles curaram o homem. Eles identificaram, né? E aqui eu mostro para você, através dessa imagem aqui, Barnabé como Júpiter. Olha um exemplo da imagem de Júpiter, né? Um deus romano, né? Júpiter ou Zeus, o maior dos deuses. Eles falaram assim: Barnabé só pode ser esse homem, né? E Paulo como Mercúrio, ou chamado de Hermes também, um mensageiro dos deuses. Olha que ponto chegou o paganismo romano. Paulo ele esteve totalmente inserido no meio pagão. Júpiter era padroeiro da cidade. Você já ouviu falar sobre padroeiros de determinadas cidades? Claro que você já ouviu falar. Cada cidade tem o seu padroeiro, cada cidade tem o seu dia do ano ali que para, né, em homenagem ao padroeiro. E aqui, sempre que a gente fala algumas informações bíblicas, eu sempre vou reforçar isso. A gente fala com muito carinho, com muito respeito, considerando, respeitando a religiosidade de cada pessoa, a crença, mas sempre apresentando o seguinte, que esse é um conceito que já era usado anteriormente, na época de Paulo, na época de Cristo, um conceito que foge do cristianismo, era um conceito pagão. Júpiter era um sacerdote, né? Um deus. E os próprios sacerdotes reais, os homens ali, viram uma ocasião excelente para ganhar proteção e levar o povo a adorar a Deus e adorar a Paulo. Olha que oportunidade que eles tiveram ali em Listra, né? Vamos aproveitar que Paulo está aqui, que ele curou, que Barnabé também, e vamos usar desse contexto, dessa imagem, de tudo isso, para a gente realmente ganhar dinheiro com isso, explorar isso. E o que Paulo e Barnabé fizeram? A gente vai ler aqui os versos 14 e verso 15. Você está vendo aqui? Olha que interessante. Vamos voltar à imagem de Barnabé, né, como Júpiter, e você vê uma imagem também de Paulo como Mercúrio, Hermes, o mensageiro dos deuses. Bem interessante aqui, historicamente, essa informação. O que Paulo e Barnabé fizeram? Atos 14, versos 14 e 15. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes. Essa era uma atitude assim de indignação, de tristeza, e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e nos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Convertam-se ao Deus vivo. Olha que eles falam assim, eles rasgaram as vestes deles, e a gente entende historicamente tudo isso, né? Olha, nós somos homens que nem vocês, Paulo e Barnabé disseram, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, a gente tem as mesmas falhas que vocês, nós não somos deuses, não. Agora eu pergunto para você o seguinte, a gente pode encontrar exemplos atuais hoje de situações similares, homens que se destacam sendo adorados como deuses? Eu vou dar um exemplo aqui, você pode encontrar vários exemplos. Inclusive esse exemplo foi apresentado aqui
pelo Davi Gervasoni, está aqui no meu ponto agora, o diretor do programa aqui, que é argentino, ele deu autorização aqui, inclusive incentivou a gente a mostrar aqui, né? Apenas como título de exemplo. Essa aqui é a igreja maradoniana, que fica em Rosário, na Argentina. Recentemente morreu Diego Maradona, um ser humano que merece o nosso respeito, um atleta que fez diferença no mundo do futebol, mas aqui a gente vê um extremo que era relacionado a ele, né? A igreja maradoniana, as pessoas confundem. E tem filmes sobre isso. Pessoas que olhavam Maradona, ou Dom Diego Maradona, como se fossem o próprio Deus. Olha só um templo erigido a ele. Isso muito lembra o quê? Paulo e Barnabé sendo adorados ali, vistos de maneira diferente. Agora, qual que foi a estratégia de Paulo? Vamos voltar aqui ao estudo bíblico. Você vê aqui Paulo, então, sendo venerado, adorado, Roma ali, o contexto todo. Paulo fez o seguinte, Paulo deu um recado aos atenienses. Depois eu queria que você lesse com calma. Atos capítulo 17, se você está estudando com a gente aí, se você tem uma anotação, um celular, anota no celular, anota na Bíblia, anota numa revista. Atos 17, 22 a 28, você pode ler com calma depois. Atos 17 fala que Paulo pregou aos atenienses num Areópago, um dos locais sagrados em toda a cidade de Atenas. Olha aqui a imagem do Areópago, você está vendo aqui, né? São duas imagens, Paulo pregando e a imagem atualmente de onde era o Areópago. Então, ali estavam presentes, naquele lugar, era um lugar realmente muito influente, né? Tinha poetas naquele lugar, tinham artistas naquele lugar. Paulo chega para falar de Deus, existiam filósofos naquele lugar. Era aquela aglomeração do quê? De pessoas simples, não, dos intelectuais da época. E Paulo chegou para eles e disse o seguinte: vocês estão adorando toda a sorte de ídolos, objetos feitos por homem. E aqui eu dou uma pausa para você pensar o seguinte, Paulo ele começa a tocar na ferida das pessoas. Não adorem nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum líder religioso, não venerem ninguém, não beijem a mão de ninguém, não abracem ninguém. Claro, respeito, né? Uma coisa. Agora, venerar, se achar superior, ver como se a pessoa fosse superior a você, não. Paulo diz assim, no meio de tantos altares pagãos, ele olha ali no Areópago, homens influentes, e ele vê um altar, muitas pessoas que estão assistindo aqui conhecem esse contexto. Ele olha e vê um altar que está escrito assim, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Um altar. A um Deus que eles já ouviam falar sobre ele, mas não conheciam de fato. Quando Paulo olha para aquele altar era uma referência ao Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que eles não conheciam, mas que Paulo servia. E o que Paulo fez? O que o apóstolo Paulo fez? Ele levou a mente daquelas pessoas intelectuais, daqueles ouvintes, tirando eles de uma falsa religião e tentando direcionar aqueles homens, apresentando o Deus Criador. No verso 24 diz o seguinte, Atos 17, 24, nesse contexto dessa história, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha, ele dentro do Areópago, ele diz assim, olha, esse Deus desconhecido, ele não habita em templos, ele é um Deus que criou tudo. Ele é um Deus que transcende templos, transcende a presença num só lugar. Ele habita nas pessoas, ele é o Deus do universo. Aquele momento foi uma enorme oportunidade para a pregação do Evangelho. Aquele momento, ou naquele momento, Paulo, ele intensificou o que deve acontecer. O ser humano deve ser contrário à idolatria. Existe somente um Deus. Nenhum ser humano que esteja vivo ou que esteja morto merece ser venerado ou adorado. Agora, infelizmente, a maioria dos atenienses, né, que estavam no Areópago,
se apegaram à idolatria e viraram as costas para Paulo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas viram as costas para essa mesma mensagem, se apegando a homens, venerando imagens de homens e venerando aquilo que é importante para elas também. Não se esqueça que amanhã a gente vai estudar mais sobre esse assunto. Não saia daí. Você é uma pessoa sincera, eu tenho certeza disso, e Deus quer continuar falando ao seu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse tema. Louvamos o Teu nome, porque Tua palavra é viva e clara ao nosso coração. Continue conosco, nos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.